E se eu te dissesse que uma jovem índia de 16 anos foi prometida como esposa a um fazendeiro branco de 45 anos que nunca tinha visto na vida? E se eu contasse que esse acordo foi selado entre líderes para garantir a paz entre a aldeia e os colonos? Mas o que ninguém esperava é que o coração dessa jovem já tinha um dono, e o que ela fez na madrugada do seu casamento mudou para sempre o destino de duas comunidades. Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol mal despontava no horizonte quando Yara abriu os olhos naquela manhã. Os primeiros raios dourados atravessavam a palha da oca, criando desenhos no chão de terra batida. Ela sabia que aquele seria seu último despertar como uma mulher livre. Seus 16 anos carregavam agora o peso de um acordo feito antes mesmo de seu nascimento. Um acordo que seu pai, o cacique Juruna, considerava sagrado. Yara sentou-se na esteira e tocou o colar de sementes vermelhas em seu pescoço. Era o símbolo de sua virgindade, de seu valor como moeda de troca. Uma lágrima solitária desceu por seu rosto. Lá fora, a aldeia já fervilhava com os preparativos. Sua mãe, Iracema, entrou na oca com um vestido branco nos braços. Uma roupa de branco, como diziam. Não era assim que uma noiva indígena deveria se vestir, mas o noivo havia ordenado. E quem poderia contrariar o poderoso fazendeiro Augusto Mendonça? Filha, é chegada a hora, disse Iracema com voz embargada. O rio segue seu curso e nós seguimos o nosso destino. Iracema ajudou a filha a vestir-se, pintando seu rosto com urucum e genipapo em padrões que contavam a história de sua linhagem. Para os brancos, seria apenas uma pintura exótica. Para seu povo, era a marca de sua identidade, de seu valor. Enquanto sua mãe trançava seus longos cabelos negros, Yara olhava pela abertura da oca para a floresta densa que circundava a aldeia. Quantas vezes correra livre por entre aquelas árvores? Quantas vezes nadara naquele rio cristalino? Em breve, seria apenas a esposa do homem branco, trancada em uma casa de paredes duras, longe do canto dos pássaros e do sussurro do vento nas folhas. Mãe, ela sussurrou, por que tenho que fazer isso? Iracema suspirou. Seus olhos carregavam o peso de muitas luas. Para que nosso povo sobreviva, filha. O homem branco tem armas e poder. Ele prometeu proteger nossas terras, nossas águas, um casamento por muitas vidas. É o acordo, o acordo. Aquela palavra perseguia Yara desde que entendera seu significado. Há 20 anos, quando os primeiros colonos chegaram àquela região da Amazônia, houve sangue. Muitos guerreiros de sua tribo morreram defendendo suas terras, mas as armas dos brancos eram mais poderosas. O pai de Augusto Mendonça, o velho fazendeiro Ricardo, propôs então um acordo de paz. Respeitaria os limites da aldeia, não permitiria que seus homens caçassem em terras indígenas, em troca de um casamento que uniria as duas linhagens. A primeira filha do cacique com a próxima geração dos Mendonça. Ninguém esperava que Ricardo morreria antes que o cacique tivesse uma filha. E ninguém imaginava que seria o próprio Augusto, já homem feito e viúvo, quem reivindicaria o acordo. Quando Yara saiu da oca, a aldeia inteira a esperava. Crianças corriam em círculos, curiosas com o evento estranho. Anciãos observavam com olhos tristes. Sabiam que estavam perdendo algo precioso. No centro, seu pai aguardava, adornado com seu cocar de penas de arara e gavião. Ao lado dele, um homem branco, alto, de barba grisalha e pele queimada de sol. Augusto Mendonça vestia um terno branco que parecia sufocá-lo no calor da floresta. Seus olhos percorreram o corpo de Yara como quem avalia uma cabeça de gado. É uma beleza, cacique. Ele disse em português, idioma que Yara compreendia, mas fingia não entender.
Você cumpriu sua parte do acordo. O cacique Juruna assentiu solenemente, mas seus olhos não encontravam os da filha. Não conseguia encarar o destino que ele mesmo havia selado para ela. Antes que qualquer cerimônia começasse, um dos capatazes de Augusto chegou correndo, ofegante. Patrão, problemas na fazenda. Os peões do Silveira estão invadindo a divisa norte, estão derrubando cerca. O rosto de Augusto transformou-se. O sorriso cortês deu lugar a uma expressão de fúria. Maldito Silveira, sempre querendo tomar o que é meu. Virou-se para o cacique. A cerimônia terá que esperar até amanhã. Levarei a moça para a fazenda hoje mesmo, mas o casamento será feito depois de resolver esse problema. O cacique franziu o senho. Aquilo não estava nos planos. Acordo era casamento aqui, na aldeia primeiro. Ele disse em seu português limitado. Augusto passou a mão pelos cabelos grisalhos, impaciente. Olha aqui, cacique, não tenho tempo para rituais agora. O casamento será feito, tem minha palavra. Mas primeiro preciso proteger o que é meu. A moça vem comigo hoje, e amanhã mandarei o padre da cidade para oficializar tudo. Antes que o cacique pudesse protestar mais, Augusto fez um gesto, e 2 de seus homens se aproximaram de Iara. Um deles segurou seu braço, não com violência, mas com firmeza suficiente para deixar claro que não tinha escolha. Não se preocupe, pequena, disse Augusto, tocando o rosto de Iara com dedos calejados. Será tratada como uma rainha na minha fazenda. Iara olhou para o pai, implorando com os olhos por uma intervenção que não veio. O cacique apenas abaixou a cabeça, derrotado pelas circunstâncias que ele mesmo ajudara a criar. Assim, sem cerimônia ou despedidas, Iara foi conduzida até uma caminhonete que esperava na trilha que ligava a aldeia à estrada principal. Quando o veículo se pôs em movimento, ela olhou pela janela traseira, vendo sua aldeia desaparecer entre as árvores. Sua mãe corria atrás do carro, até não poder mais, caindo de joelhos na poeira vermelha do caminho. A fazenda Novo Horizonte era uma propriedade imponente, com uma sede de 2 andares construída no estilo colonial, pintada de branco com detalhes azuis. Cercada por pastos verdejantes, onde centenas de cabeças de gado pastavam tranquilamente, a fazenda parecia um reino à parte, um pedaço de outro mundo encravado na floresta amazônica. Quando a caminhonete parou diante da casa grande, Iara viu vários trabalhadores movimentando-se apressados. Alguns montavam em cavalos, outros carregavam armas. A disputa de terras parecia mais séria do que imaginara. Leve a moça para dentro, ordenou Augusto a uma senhora de meia idade que esperava na varanda. Dona Conceição cuidará de você, disse a Iara antes de sair apressado com seus homens. Dona Conceição, uma mulher negra de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, olhou para Iara com uma mistura de pena e curiosidade. Venha, menina. Vamos entrar antes que esse sol queime mais sua pele. A casa era fresca por dentro, com piso de madeira escura que rangia a cada passo. Iara olhava maravilhada para os móveis ornamentados, os quadros nas paredes, as cortinas de renda, tudo tão diferente de sua oca simples. O patrão mandou preparar o quarto azul para a senhorita, disse Dona Conceição, conduzindo-a por um corredor. É o mais bonito da casa. O quarto azul era amplo, com uma cama de dossel coberta por lençóis brancos. Tinha uma janela grande que dava para os fundos da propriedade, onde se podia ver um pomar, e mais além, a linha verde escura da floresta. Vai querer se banhar, senhorita? Preparei água quente e roupas limpas. Iara assentiu, ainda sem dizer palavra. Estava decidida a manter seu silêncio como uma pequena forma de resistência. Após o banho, vestida com um vestido simples que Dona Conceição lhe trouxera, Iara sentou-se na janela, olhando para a floresta distante. Ali estava sua casa, seu povo, tudo o que conhecia. E aqui estava ela, prisioneira em uma gaiola dourada. O resto do dia passou lentamente. Augusto não retornou.
Dona Conceição trouxe-lhe comida que Yara mal tocou. Quando a noite caiu, a casa encheu-se de vozes masculinas, risos e o cheiro de cachaça. Os homens haviam retornado e, pelo som da comemoração, haviam sido vitoriosos em seu confronto. Yara deitou-se na cama estranha, mas o sono não veio. Cada ruído a sobressaltava. E se Augusto viesse até seu quarto naquela noite, e se decidisse que não esperaria pela cerimônia, o medo a mantinha alerta, os olhos fixos na porta. Foi então que ouviu uma melodia suave. Alguém tocava um violão do lado de fora da casa. A música era diferente dos cantos de sua aldeia, mas tinha uma beleza triste que a atraiu. Yara levantou-se e foi até a janela. Sob o luar, sentado em um tronco de árvore, um jovem dedilhava as cordas do instrumento. Tinha cabelos escuros e revoltos, pele morena, e mesmo à distância, Yara podia ver que era bonito. Por um longo momento, ela apenas observou, encantada pela música. Então, o jovem levantou os olhos e a viu na janela. Seus olhares se cruzaram, e algo inexplicável aconteceu. Uma conexão, um reconhecimento, como se já se conhecessem de outras vidas. O jovem parou de tocar e fez um pequeno aceno com a cabeça. Yara, esquecendo sua decisão de não se comunicar, retribuiu o gesto. O rapaz sorriu, e aquele sorriso aqueceu algo dentro dela que há muito estava frio. «Tiago!» uma voz chamou de dentro da casa. «Pare com essa maldita música e venha ajudar a carregar as caixas!» O jovem, Tiago, olhou uma última vez para Yara, com uma expressão que parecia pedir desculpas, e se afastou, levando consigo o violão e a música que, por alguns momentos, havia feito Yara esquecer seu destino. Na manhã seguinte, Yara acordou com batidas suaves na porta. Era Dona Conceição, trazendo uma bandeja com café, frutas e pão. O patrão saiu cedo para a cidade, informou a governanta. Foi buscar o padre para a cerimônia de hoje à tarde. O estômago de Yara contraiu-se. Era real. Aconteceria naquele dia. «A senhorita precisa comer», insistiu Dona Conceição, vendo que Yara não tocava na comida. «Vai precisar de forças». Yara pegou uma fruta apenas para satisfazer a mulher, que parecia genuinamente preocupada com seu bem-estar. «Quando cheguei aqui», Dona Conceição disse, ajeitando as cortinas, «tinha sua idade. Fui trazida para trabalhar na cozinha, servir os senhores. O pai do patrão Augusto tinha olhos para as moças jovens, não importava a cor». Ela fez uma pausa, perdida em memórias. «O tempo passa, menina. A gente se acostuma com quase tudo nessa vida». Yara olhou para a mulher mais velha, percebendo as cicatrizes emocionais por trás daquela fachada de eficiência. Pela primeira vez desde que chegara, falou: «Eu não quero me acostumar». Dona Conceição olhou-a com surpresa, depois com um sorriso triste. «Ah, então a indiazinha fala. E fala bem o português. Aprendi com os missionários que visitavam nossa aldeia», explicou Yara. «Meu pai achava importante que eu soubesse a língua dos brancos. Para este dia», completou Dona Conceição, compreendendo. Yara assentiu, sentindo o peso daquela realidade. «Posso andar pela fazenda?» perguntou. «Ou sou prisioneira neste quarto?» «O patrão não deixou ordens contra isso», respondeu Dona Conceição. «Mas não vá muito longe. Tem homens por toda parte, e nem todos são respeitadores». Após o café, Yara deixou o quarto. A casa estava silenciosa, com apenas alguns empregados movendo-se discretamente, limpando e organizando para a cerimônia da tarde. Ela saiu para a varanda dos fundos e respirou o ar da manhã, diferente do ar puro de sua aldeia, mas ainda assim revigorante após a noite confinada. Caminhando pelo jardim, Yara observava as flores exóticas, tão diferentes das plantas da floresta. Seguiu por um caminho de pedras que levava ao pomar que vira de sua janela. As árvores frutíferas estavam carregadas. Mangas, goiabas, carambolas. Ao fundo, uma pequena construção de madeira servia como depósito de ferramentas. Foi quando o viu novamente. Tiago,
carregava um cesto cheio de mangas maduras. Vestia calças simples e uma camisa de algodão com as mangas dobradas, revelando braços fortes de quem trabalha na terra. Quando percebeu a presença dela, quase deixou o cesto cair. "Bom dia", ele disse, recuperando-se da surpresa. Yara não respondeu de imediato. Observava-o com curiosidade, notando os detalhes que não pudera ver na noite anterior. Os olhos castanhos, o queixo forte, a cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. "Sua música", ela finalmente disse, "é bonita." O rosto de Tiago iluminou-se com um sorriso. "Obrigado. Aprendi com meu pai. Ele tocava nas festas da região." "Tocava? Ele não toca mais?" A expressão de Tiago escureceu. "Ele morreu quando eu tinha 12 anos. Uma febre que nenhum remédio curou." "Sinto muito", disse Yara, sincera. "Em minha aldeia, dizemos que os que partem continuam conosco no canto dos pássaros e no sussurro do vento." Tiago olhou-a com interesse renovado. "É um pensamento bonito. Melhor que imaginar que eles simplesmente desaparecem." Houve um momento de silêncio, não desconfortável, mas cheio de algo indefinível. "Você é ela, não é?" perguntou Tiago finalmente. "A noiva indígena do patrão." Yara baixou os olhos, a realidade voltando como um peso sobre seus ombros. Não por escolha. Tiago deu um passo em sua direção. Depois parou, consciente dos limites invisíveis entre eles. "Ninguém escolhe muito neste lugar", ele disse. "Nascemos, trabalhamos e morremos onde o destino nos coloca." "Você acredita nisso? Que não podemos mudar nosso destino?" Antes que Tiago pudesse responder, uma voz chamou do jardim. "Tiago, cadê essas frutas, rapaz? A dona Conceição está esperando para fazer as sobremesas." "Tenho que ir", ele disse relutante. "Mas talvez possamos conversar mais tarde." Yara assentiu, vendo-o afastar-se com seu cesto de frutas. Havia algo nele, uma gentileza, uma profundidade que contrastava com tudo ao seu redor. Voltando para casa, Yara encontrou Dona Conceição em plena atividade, coordenando outras 2 empregadas na preparação do que seria o banquete de casamento. "Ah, aí está você, menina", disse a governanta. "O vestido chegou. O patrão mandou buscar na cidade semana passada. Venha ver." Na sala de estar, sobre um divã, estava estendido um vestido branco de cetim e renda, com um véu delicado. Era bonito, Yara tinha que admitir, mas representava tudo o que ela não queria. "É o mesmo modelo que a primeira esposa do patrão usou", explicou Dona Conceição. "Ela morreu há 5 anos, pneumonia." "Ele a amava?" perguntou Yara, surpreendendo-se com sua própria curiosidade. Dona Conceição hesitou. "O patrão não é homem de demonstrar sentimentos", respondeu finalmente. "Mas ficou diferente depois que ela se foi. Mais duro, mais fechado." A tarde aproximava-se rapidamente. Yara foi conduzida de volta ao quarto, onde um banho perfumado a esperava. 2 empregadas ajudaram-na a vestir-se, pentearam seus longos cabelos negros e até tentaram maquiá-la. Mas Yara recusou. Se tinha que passar por aquilo, ao menos manteria sua aparência natural. Quando estava pronta, olhou-se no espelho de corpo inteiro. A imagem que viu era estranha. Uma jovem indígena em um vestido de noiva ocidental. 2 mundos que se chocavam, se fundiam à força. Suas pinturas corporais, que deveriam estar presentes em um dia tão importante, haviam sido lavadas. Seu colar de sementes substituído por um de pérolas. Um som de motor anunciou a chegada de veículos. Pela janela, Yara viu 3 carros estacionando diante da casa. Do primeiro desceu Augusto, elegante em um terno escuro. Do segundo, um homem idoso vestindo uma batina, o padre. Do terceiro, para surpresa de Yara, saíram seu pai, o cacique Juruna, e sua mãe, Iracema. Ambos pareciam deslocados, desconfortáveis em roupas ocidentais que certamente lhes haviam sido impostas para a ocasião. O coração de Yara apertou-se.
Veria sua família uma última vez, antes de pertencer definitivamente a este mundo estranho. Dona Conceição veio buscá-la. Está na hora, menina. Todos estão esperando. No andar de baixo, a sala principal havia sido transformada em uma pequena capela improvisada. Cadeiras dispostas em 2 fileiras, flores brancas em vasos, um pequeno altar onde o padre aguardava. Augusto estava de pé ao lado dele, imponente. Havia outros convidados, fazendeiros vizinhos, autoridades locais, pessoas que Yara jamais vira. Seus pais estavam sentados na primeira fileira, parecendo ainda mais deslocados em meio àquela cerimônia estranha. Quando Yara entrou na sala, houve um murmúrio de admiração. Ela era, sem dúvida, uma noiva belíssima, mesmo em seu silêncio relutante. O cacique Juruna levantou-se para conduzir a filha até o altar, como Augusto havia instruído. Era uma paródia dos costumes ocidentais, uma tentativa de dar legitimidade ao que era essencialmente um acordo comercial disfarçado de casamento. Quando Yara deu o primeiro passo em direção ao pai, seus olhos encontraram os de Tiago, que estava de pé no fundo da sala, junto com outros empregados da fazenda que haviam sido convocados para testemunhar o evento. Havia uma dor em seu olhar que espelhava a dela própria. Foi nesse momento que algo dentro de Yara despertou, uma certeza, uma força que não sabia possuir. Ela parou. Um silêncio desconfortável espalhou-se pela sala. Augusto franziu o senho. "Venha, pequena", ele disse, estendendo a mão. "Não tenha medo." Mas não era medo o que Yara sentia, era clareza. "Não", ela disse, sua voz firme, apesar do tremor em seu corpo. "Não farei isso." O rosto de Augusto transformou-se. A máscara de cordialidade deu lugar à fúria contida. "O que disse?" perguntou entre dentes. "Disse não", repetiu Yara mais forte desta vez. "Não serei sua esposa. Não serei moeda de troca. Não serei prisioneira." O cacique Juruna levantou-se, o rosto uma mistura de surpresa e consternação. "Filha, o acordo está quebrado", interrompeu Yara. "Se nosso povo precisa se curvar para sobreviver, então já estamos mortos." Um murmúrio percorreu a sala. Os convidados trocavam olhares, alguns chocados, outros secretamente admirados pela coragem da jovem. Augusto deu um passo à frente, a raiva agora evidente em cada linha de seu rosto. "Você não tem escolha, menina. O acordo foi feito. Seu pai entregou-me sua mão. Você é minha propriedade agora. Nenhum ser humano é propriedade de outro", respondeu Yara, recuando. "Nem mesmo quando há um papel ou uma promessa dizendo o contrário." Augusto avançou mais, ameaçador. 2 de seus capatazes moveram-se para bloquear a porta, prevendo uma tentativa de fuga. Foi quando Tiago deu um passo à frente, colocando-se entre Yara e Augusto. "Ela disse não, patrão." Falou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Augusto olhou-o como se visse um inseto insignificante que ousava desafiá-lo. "Saia da frente, moleque, se não quiser perder seu emprego. Ou pior." Tiago não se moveu. "Pode me mandar embora. Pode até me matar. Mas não pode forçar alguém a casar contra a vontade. Nem mesmo o senhor está acima da lei." Augusto riu, um som sem humor. "Lei? Aqui eu sou a lei, rapaz. Pergunte a qualquer um." O padre, que até então observava a cena em silêncio, finalmente manifestou-se. "Senhor Mendonça, não posso realizar esta cerimônia se a noiva não consente. Seria contra os princípios da igreja." "Então arranje outro padre", gritou Augusto, perdendo completamente a compostura. "Ou melhor, não precisamos de padre, farei do meu jeito." Ele avançou, agarrando o braço de Yara com força. Ela gritou de dor, tentando soltar-se. O que aconteceu em seguida foi rápido demais para que alguém pudesse prever. Tiago empurrou Augusto, que cambaleou para trás, caindo sobre uma mesa decorativa que desabou com um estrondo. Os capatazes avançaram, mas foram surpreendidos pelo cacique Juruna e outros 3 homens da aldeia que ninguém notara antes.
escondidos entre os empregados da fazenda. Aproveitando a confusão, Tiago pegou a mão de Yara. "Venha!" gritou, puxando-a em direção à porta dos fundos. Eles correram pelo jardim, pelo pomar, em direção à floresta que se erguia além dos limites da fazenda. Atrás deles, gritos e o som de perseguição. Yara tropeçava no vestido longo, até que, num gesto decidido, rasgou-o na altura dos joelhos para poder correr melhor. A floresta os engoliu. Para Yara era voltar para casa. Conhecia aquelas árvores, aqueles sons, aqueles cheiros. Para Tiago, era aventurar-se no desconhecido, guiado apenas pela confiança na jovem ao seu lado e pela certeza de que não havia volta. Eles correram até que o som da perseguição se perdeu na distância. Finalmente, exaustos, pararam próximos a um pequeno riacho. Yara inclinou-se, bebendo água com as mãos em concha. Tiago fez o mesmo, observando-a com uma mistura de admiração e preocupação. "O que fizemos?" ele murmurou, a realidade da situação finalmente atingindo-o. "Eles virão atrás de nós. Augusto não perdoa desafios." Yara endireitou-se, uma nova determinação em seu olhar. "Iremos para minha aldeia primeiro. Meu pai estará lá antes de nós. Ele conhece caminhos que os homens brancos nunca encontrariam. Explicarei a situação ao conselho de anciãos. Depois partiremos." "Para onde?" perguntou Tiago. "Para onde quisermos", respondeu Yara, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez em dias. "O mundo é grande e somos livres agora." Tiago olhou para ela, maravilhado com sua força, sua coragem. Estendeu a mão, tocando levemente seu rosto. "Por que fez isso por mim?" perguntou Yara. "Arriscou tudo por alguém que mal conhece." Tiago sorriu. "Talvez porque quando vi você pela primeira vez, senti que já a conhecia. Como se estivesse esperando por você, sem saber." Yara cobriu a mão dele com a sua. "Meu povo acredita que algumas almas são destinadas a encontrar-se, vida após vida. E você acredita nisso?" perguntou Tiago. "Estou começando a acreditar", respondeu Yara, aproximando-se dele. O beijo que compartilharam foi gentil, hesitante, cheio de promessas. Quando se separaram, ambos sabiam que, independentemente do que viesse a seguir, aquele momento havia mudado tudo. A jornada até a aldeia foi longa e difícil. Evitaram caminhos conhecidos, temendo encontrar os homens de Augusto. Passaram a noite abrigados sob a copa de uma grande samalmeira, compartilhando histórias, sonhos, medos. Tiago falou sobre sua infância como filho de peão de fazenda, sempre mudando de lugar, sempre à mercê dos patrões. Yara contou sobre as tradições de seu povo, as lendas da floresta, a conexão sagrada com a terra. Quando chegaram à aldeia no dia seguinte, foram recebidos com apreensão. O cacique Juruna já estava lá, como Yara previra. Seu rosto era uma máscara de preocupação e surpreendentemente orgulho. "Filha", ele disse abraçando-a, "você mostrou mais coragem que seu velho pai." Aquela noite, houve um conselho. Os anciãos reuniram-se ao redor da fogueira central, discutindo os eventos e suas consequências. Augusto Mendonça não era homem de esquecer ofensas. Haveria retaliação. A aldeia estava em perigo. "Devemos nos preparar para lutar", disse um dos guerreiros mais jovens. "Não", respondeu o cacique. "Já vimos onde a violência nos leva. Há outro caminho." Ele olhou para Yara e Tiago, sentados lado a lado, mãos entrelaçadas. "O acordo está quebrado", continuou, "mas podemos fazer um novo, não baseado em submissão, mas em respeito mútuo. Augusto nunca aceitará", disse Yara. "Talvez não", concordou o cacique, "mas ele não é o único homem branco com poder nesta região. Há outros na cidade, no governo, que podem nos ouvir, que podem proteger nossos direitos." Tiago levantou-se.
Conheço alguém que pode ajudar, um advogado em Manaus que defende causas indígenas. Trabalhei em sua casa antes de vir para a fazenda de Augusto. Ele me ensinou a ler, me emprestava livros, é um homem bom. O conselho concordou que buscar ajuda legal era o melhor caminho. Decidiu-se que Tiago e Yara, acompanhados por 2 guerreiros da aldeia, viajariam até Manaus na manhã seguinte. Após a reunião, Iracema levou Yara e Tiago até uma pequena oca afastada das demais. Descansem aqui, disse. Amanhã começa uma nova jornada. Quando ficaram sozinhos, Tiago olhou ao redor, absorvendo os detalhes simples da habitação indígena, tão diferente do mundo que conhecera. Tem certeza de que quer isso? Perguntou a Yara. Vir comigo, enfrentar o desconhecido? Yara aproximou-se dele segurando suas mãos. O que quero é escolher meu próprio caminho, e escolho você, Tiago. Não porque um acordo foi feito, mas porque meu coração assim deseja. Eles selaram aquela promessa com um beijo, mais profundo que o primeiro. Um compromisso silencioso de enfrentar juntos o que viesse pela frente. A viagem a Manaus foi apenas o começo. O advogado, Dr. Paulo Menezes, ouviu sua história com interesse e indignação. Prometeu ajuda, não apenas legal, mas também na forma de contatos com organizações de defesa dos direitos indígenas e da imprensa. Nas semanas que se seguiram, a história de Yara e Tiago ganhou as páginas dos jornais. Índia prometida como esposa rompe tradição e foge com amor verdadeiro, diziam as manchetes. O que começou como um drama pessoal transformou-se em um símbolo da luta pelos direitos indígenas, pelo direito de autodeterminação dos povos tradicionais. Augusto Mendonça tentou retaliar, enviando homens armados para intimidar a aldeia, mas a atenção da mídia e a intervenção de autoridades federais o detiveram. Quando evidências de trabalho análogo à escravidão em sua fazenda vieram à tona, uma revelação de Tiago, que conhecia bem as práticas do ex-patrão, Augusto viu-se acuado, enfrentando processos e a perspectiva de perder tudo o que construíra. O cacique Juruna, inspirado pela coragem da filha, emergiu como um líder renovado. Usando a visibilidade que o caso trouxe, conseguiu garantias do governo para a demarcação definitiva das terras de seu povo, protegendo-as da expansão predatória de fazendeiros como Augusto. 1 ano após sua fuga, Yara e Tiago retornaram à aldeia. Não mais como fugitivos, mas como casal, trazendo consigo novas ideias e projetos. Com a ajuda do Dr. Menezes e de ONGs internacionais, iniciaram programas de educação bilíngue e de manejo sustentável da floresta. Na noite de sua chegada, houve uma grande celebração. Sob o céu estrelado da Amazônia, rodeados por seu povo e por novos amigos, Yara e Tiago renovaram seus votos de amor e compromisso, desta vez em uma cerimônia que honrava tanto as tradições indígenas quanto o sentimento universal que os unira. Enquanto dançavam ao redor da fogueira, Yara sussurrou no ouvido de Tiago. Lembra quando me perguntou se eu acreditava que algumas almas são destinadas a encontrar-se? Tiago assentiu, sorrindo. Agora tenho certeza, continuou Yara, mas também acredito que o destino é algo que construímos a cada escolha que fazemos. E escolho você, hoje e sempre. A música de Tiago agora era parte das celebrações da aldeia, seu violão harmonizando-se com os instrumentos tradicionais, em uma metáfora perfeita do que haviam construído. Uma ponte entre mundos, baseada em respeito mútuo e amor verdadeiro. E assim, sob as estrelas amazônicas, rodeados pela floresta que era testemunha silenciosa de sua história, Yara e Tiago compreenderam que haviam feito mais do que romper um acordo injusto. Haviam aberto um caminho novo, não apenas para si mesmos, mas para todos aqueles que viriam depois deles. Um caminho onde tradição e mudança podiam caminhar lado a lado, onde o respeito substituía a submissão, e onde o amor verdadeiro tinha a força de transformar não apenas 2 corações, mas comunidades inteiras.